Olá a todos, bem-vindos à nossa terceira aula de regência verbal, que é a nossa última aula. Na aula passada nós vimos verbos com dois tipos de regência e que a regência mudava o significado. Por exemplo, aspirar sem nada era inalar o ar e aspirar a era objetivar alguma coisa, desejar alguma coisa. Hoje nós vamos ver verbos de dupla construção. O que significa isso? Significa verbos que têm duas regências por si, sem mudar o significado. Não é que nem os casos que a gente estava vendo antes. Então, o primeiro grupo de verbos que a gente vai ver de dupla construção são verbos do tipo avisar, informar, notificar, prevenir, alertar. Todos esses tipos de verbo podem ser construídos de duas formas. A primeira forma que eu tenho é usar o seguinte: o verbo mais zero alguém, ou seja, o verbo mais zero com a pessoa, e mais de com a coisa. Ficou complicado? Vamos ver o exemplo, que fica bem mais fácil. Então, ó, dá uma olhada aqui no exemplo. Se eu falar, eu avisei os alunos do dia da prova. Então, ó, o verbo avisar, né, é o caso de dupla construção, eu avisei os alunos, é regido por zero. Agora, do dia da prova, é regido por de. Então, a pessoa que eu aviso vem ligado por zero, vem regido por zero. A coisa que é avisada para a pessoa, no caso o dia da prova, é ligado por de, do dia da prova. Então, essa é a regência correta. Eu avisei os alunos do dia da prova. Eu avisei os telespectadores da postagem do vídeo no ar. Ok? Só que esse é o primeiro tipo de construção. Ele tem duas construções. A segunda construção é essa aqui, ó. É o avisar a alguém, ou seja, para a pessoa eu ponho a, algo. Para a coisa eu ponho zero. Então, esse é o segundo tipo de construção. Vamos ver como ficaria o mesmo exemplo no segundo tipo de construção. Então, agora, para a pessoa eu teria que pôr a e para a coisa eu teria que pôr zero. Então, a frase ficaria assim, ó. Eu avisei aos alunos o dia da prova. Para a pessoa eu pus a, eu avisei aos alunos. E para a coisa que foi avisada, o dia da prova pus zero. Então, tanto a frase eu avisei os alunos do dia da prova, como eu avisei aos alunos do dia da prova são corretas. Porque o verbo avisar, assim como informar, notificar, prevenir, aceita uma dupla construção. Então, a primeira construção é zero para a pessoa e de para a coisa. E a segunda construção é a para a pessoa e zero para a coisa. Tudo bem? Dúvidas, traumas, crises, noias, paranoias? Não, né? Espero que não, é tranquilinho. Dupla construção, verbos de dupla construção. Agora tem só mais um grupinho de verbos, na verdade dois verbos, que também aceitam dupla construção. Vamos ver quais são eles. Então, os outros dois verbos que assumem uma dupla construção no português são os verbos esquecer e lembrar. Eles eu também posso falar de dois jeitos. Vamos ver quais são os dois jeitos? Então, o primeiro jeito é falar esquecer-se de. Então, por exemplo, uma coisa que comigo acontece muito, não sei se acontece com vocês também. Eu esqueci... Não, desculpe. Eu me esqueci, porque tem esse se, né? Que aí se torna na pessoa que está falando. Eu me esqueci do dia do seu aniversário. Essa é a primeira construção. Em português a gente não usa muito, né? A gente fala, eu esqueci o seu aniversário. Eu esqueci o dia do seu aniversário. Mas o correto é, eu me esqueci do dia do seu aniversário. A segunda construção, se eu não quiser usar eu me esqueci, se eu quiser usar esquecer, simplesmente, né, com zero, aí o objeto também tem que ser zero. Então, se eu quiser falar só eu esqueci, aí tem que ser eu esqueci o dia do seu aniversário. Tá? Então, ambas as construções são corretas. Ou eu falo eu me esqueci do dia do seu aniversário, ou eu esqueci, sem nada, o dia do seu aniversário. Tá? Então, a dupla construção de esquecer e lembrar é essa. Esquecer-se de alguma coisa, só que esquecer alguma coisa. Então, esquecer-se de ou esquecer e nada. Ok? Isso vale para lembrar. Lembrar-se de alguma coisa ou lembrar alguma coisa. Né? Eu me lembrei de comprar bananas, ou eu lembrei comprar bananas. Não, desculpa, nesse caso não vale muito porque eu pus um verbo, né? Mas eu me lembrei das bananas, aí tudo bem. Ou eu lembrei as bananas. Ok? É o mesmo tipo de dupla construção. Tudo bem?
E para finalizar o assunto de regência, a gente já viu os verbos de dupla construção: esquecer e lembrar, informar, avisar, prevenir. E já vimos os verbos problemáticos, né, que uma regência dá um significado e outra regência dá outra. Para acabar, a gente vai ver verbos de construção fixa, ou seja, que eles sempre vão ser assim e tem que ser usado assim. Não tem duas construções para te confundir. Não tem duas construções que podem te dar significados diferentes, e não tem dupla construção. Eles sempre são usados assim. São basicamente os verbos pagar, perdoar e agradecer. Com esses três verbos você usa 0 para coisa e A para pessoa. Então você fala assim, ó: paguei a dívida ao zelador. Tá vendo? A coisa, que no caso é a dívida, vem com 0, paguei a dívida, e a pessoa que recebeu, né, para quem você pagou, vem com A, ao zelador. Ou, outro exemplo aqui, né? Paguei o cheque ao contador, tá vendo? De novo, paguei o cheque, a coisa vem com 0, não vem regido por nada. Agora, contador, que é a pessoa, vem com A, ao contador. Tudo bem? Então, nas construções fixas, você tem que usar sempre esse jeito aí: 0 com a coisa e A com a pessoa. Não tem como inverter, no caso de esquecer e lembrar. Não tem como inverter como no caso de avisar, né? No avisar você podia escolher se na pessoa você queria pôr a, avisar a alguém, ou se você queria pôr sem, né? Avisar os alunos. Aqui não, a pessoa sempre vem com a e a coisa sempre vem com 0. Então são verbos de construção fixa. Tudo bem? Bom, trabalhando todos esses tipos de verbo, a gente viu tudo de regência verbal que precisava ver. A gente viu todos os verbos mais problemáticos, todos os verbos que em geral caem na prova. Tá? Eu peguei esses verbos de concursos públicos, de gramáticas, de apostilas. Ok? Então, só para dar uma relembrada, os verbos que a gente viu foram obedecer e desobedecer, que é contaminado, né? Preferir, que é contaminado por gostar. Vimos verbos assistir, que pode ser dar assistência ou ver. Vimos o verbo aspirar, que pode ser inalar, sugar ou ter como objetivo. Vimos verbos visar, que é dar um visto ou mirar com a arma, ter como objetivo. Vimos o verbo agradar, que pode ser acariciar ou ser agradável a alguém. Vimos o verbo querer, né, que também tem que usar com cuidado, porque querer significa possuir fisicamente, dominar, né? Ou querer bem, né? Estimar alguém. A gente tem que usar geralmente com o sentido de querer bem, a não ser que seja um objeto, né? Que nem eu mostrei lá, querer dinheiro, eu quero dinheiro. Agora, eu quero meu pai, não, eu quero ao meu pai. Vimos os verbos de dupla construção: informar, notificar, prevenir, que eu falo, eu avisei os alunos do dia da prova, ou eu avisei aos alunos o dia da prova. E vimos o esquecer e lembrar, né? Eu me esqueci do seu aniversário, ou eu esqueci o seu aniversário, né? Ou você usa me do, eu me esqueci do, ou eu esqueci o. Tá? E por último, esses verbos aí de construção fixa: pagar, perdoar, agradecer, né? Que você paga algo a alguém, perdoa algo a alguém, né? Eu perdoei o pecado ao fiel. Vamos supor que eu seja um padre falando, né? Eu perdoei o pecado ao fiel. Eu agradeci o bolo ao vendedor da padaria, né? Eu agradeci o bolo ao vendedor da padaria. Então esses verbos têm a construção fixa. Tudo bem? Então por hoje é isso, aula de regência verbal. Espero que tenha ficado tudo claro. Às vezes eu tenho que correr um pouco com o assunto, porque o YouTube me dá só 10 minutos, viu? Então não dá para trabalhar extensivamente as coisas. Mas mesmo assim eu me esforço para fazer o máximo, para tudo ficar muito claro e para que vocês entendam, tá? Mas, como é possível que sobrem dúvidas, fiquem algumas coisas no ar, por favor me mandem e-mail, meu e-mail está aí na tela. Podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, pedidos de outros vídeos, que eu sempre respondo. Posso demorar, mas sempre respondo, tá? E me desculpem qualquer coisa se as matérias ficam assim um pouco corridas, ou talvez não fique muito claro, é por causa do tempo no YouTube, né? Eu só tenho 10 minutos e às vezes não dá para explorar o assunto muito a fundo, mas eu
Eu juro que eu faço o meu melhor, eu tento me esforçar bastante, tudo bem? E outra coisa, quem puder, se inscreva no meu canal para receber atualizações sobre os vídeos que eu vou pondo no ar. E assim vocês ficam sempre atualizados e não perdem nenhuma das matérias que eu vou abordando aqui ao longo do tempo, ok? Basta clicar no botãozinho, se inscrevam e o YouTube vai avisar cada vez que eu puser um vídeo no ar, ok? Vejo vocês na próxima, até lá pessoal, obrigado por tudo.